Graça e paz a todos. Sermão por Hayden Wilson Tozer. Os perigos de uma fé superficial. 2 Timóteo 3, 5-7. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A Igreja Evangélica dos Estados Unidos está enfrentando alguns perigos sérios que ameaçam levá-la à beira da apostasia. Minha oração é que não seja tarde demais para um despertamento que ocasione uma reforma bem-sucedida. O uso do termo evangélico inclui todas as igrejas fundamentalistas, do Evangelho Pleno, do Movimento de Santidade, anabatistas e pentecostais. Todas as igrejas evangélicas que acreditam na Bíblia e proclamam Jesus Cristo como o único Salvador do mundo. Não tenho nada a declarar a outro tipo de igreja. É incrível a forma como a igreja evangélica se encontra dividida, o que me faz lembrar da tradicional torta de maçã da minha mãe. Independentemente de como você a reparta, todas as fatias acreditam ser melhores do que o restante. Ainda que toda torta inclua os mesmos ingredientes, passe pelo mesmo processo e seja assada no mesmo forno, cada fatia se sente superior às demais. Uma das estrofes do hino Onward Christian Soldiers, Avante Soldados Cristãos, de Sabine Baring-Gould, diz como a igreja deveria ser. Como um poderoso exército, move-se a Igreja de Deus. Irmãos, nós hoje marchamos onde um dia pisaram outros santos. Nós não estamos divididos, pois um só corpo formamos, um em esperança e doutrina, um em amor e fervor. As palavras deste hino nos mostram como Deus quer que nos posicionemos como igreja nesta geração. Permita que eu me arrisque um pouquinho e profetize. Vejo a chegada de um tempo em que todos os homens santos cujos olhos foram abertos pelo Espírito Santo abandonarão o evangelicalismo mundano, um por um. A casa ficará desolada e não restará entre eles um homem de Deus sequer, nenhum em quem habite o Espírito Santo. A maldição do mundanismo. Eu ouço Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Mateus 23:37. Do jeito que a igreja está hoje, o homem que enxerga essa condição de evangelicalismo mundano é tido como um tanto fanático. Contudo, o dia virá em que a casa ficará deserta e não restará entre eles nenhum homem de Deus. Gostaria de viver o suficiente para assistir o desenrolar desse processo e seu fim, ver um tempo em que verdadeiros homens e mulheres de Deus, santos, separados e espiritualmente iluminados, sairão dessas igrejas modernas e formarão seu próprio grupo. Quando pularão fora do navio que está naufragando, deixando-os afundar nas águas repugnantes do mundanismo, e formarão uma nova arca para sobreviverem à tempestade. A Bíblia não faz concessão alguma ao mundo e transmite uma mensagem à igreja que cede ao mundanismo, chamando-a de volta para casa. A palavra sempre nos manda ir ao mundo, jamais ceder e caminhar em conformidade com ele. Apresentar a salvação ao maior número de pessoas que pudermos é a única direção bíblica. Meu amigo cristão, se você está recostado e acomodado confortavelmente à sua poltrona, descansado na fé em João 3,16 e no fato de que já aceitou Jesus Cristo, é melhor ficar alerta. Tome cuidado para não ser reprovado. Fique atento ao seu coração para que no fim das contas não acabe por se aliar ao mundo. Ao olhar para a história de Israel no Antigo Testamento, não posso deixar de notar que a cada 3 gerações era preciso jogar fora todos os aparatos religiosos da linhagem anterior e voltar às origens. Tudo começou com os patriarcas que estabeleceram a sua nação sobre o alicerce claro da palavra de Deus. Aos poucos, seus filhos deixaram de valorizar isso e começaram a acrescentar elementos não essenciais
ao mesmo tempo em que permitiam que valores cruciais e fundamentais se perdessem. Quanto aos netos, encontramos a total desconsideração pelos avós, aqueles que estabeleceram Israel, privando toda a nação dessas bases e desconsiderando completamente a advertência dos profetas: não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Provérbios 22, 28. Eles buscaram deuses que satisfizessem seus caprichos naquela época. Olharam com inveja para as nações à sua volta e começaram a adotar as práticas pagãs vizinhas. Dali a algum tempo, passaram a assimilar a cultura desses povos, o que tornou difícil diferenciar um israelita de um filisteu. Então, vinham os seus descendentes, cansados da religiosidade falsa e pretensiosa das gerações passadas. Eles buscavam por algo original e, invariavelmente, esbarravam na palavra do Senhor. Assim, em um movimento desesperado, livravam-se de toda a parafernália religiosa que havia feito parte dos antecessores. Uma geração mais jovem retornava com grande antecipação para aquilo que um dia fora poderoso e dinâmico. Hoje chamaríamos isso de um despertamento ou avivamento. Um verdadeiro avivamento leva a uma reforma drástica. Muitas vezes, são os sucessores mais jovens que enxergam além do labirinto de engano e corrupção, ansiando por algo original, dotado de substância. Isso não é verdade apenas com relação a Israel, mas também ao corpo de Cristo. A história da Igreja revela esse padrão em quase todas as gerações. Todas as vezes que havia um mover de Deus entre o grupo de pessoas, elas eram tão consumidas por um desejo santo que movimentos, nós os chamamos de avivamentos ou despertamentos, começavam a arrastar homens e mulheres para o reino de Deus. Eu poderia apontar para os valdenses, que começaram um movimento na Idade Média, para Martinho Lutero e o grande movimento da Reforma nos anos 1500, ou ainda para John e Charles Wesley nos anos 1700. Da sua ardente busca por Deus, surgiu um grande movimento conhecido como metodista, o qual salvou a Inglaterra de um desastre nacional. Essas grandes ações não apenas pertenciam a Deus, como também foram seguramente iniciados pelo Senhor, que encontrara corações famintos de algo que somente Ele podia fornecer. Seria difícil calcular quantas pessoas foram levadas para o reino de Deus devido a essas mobilizações inflamadas pela paixão santa por Cristo. Esse padrão começou com os pais da igreja. Os filhos então vinham e tentavam dar seguimento ao movimento, buscando manter a chama acesa e certificar-se de que estavam reproduzindo tudo o que os seus pais haviam feito. Todavia, isso durava apenas uma geração, e então vinha a próxima e se encontrava sobrecarregada de apetrechos religiosos que em nada tinham a ver com suas raízes espirituais. Por que fazemos isso? Por que não fazemos aquilo? Logo, os netos permitiam que o mundo invadisse a sua comunhão e em pouco tempo não havia mais qualquer diferença visível entre a igreja e o mundo. A cultura mundana havia efetivamente tomado conta do corpo de Cristo. É claro que os netos se pareciam com os avós. Alguns deles chegavam até mesmo a falar o dialeto religioso de seus antecessores. Para todos os propósitos práticos, davam continuidade à obra de seus ancestrais. Entretanto, eles não eram seus avós. O que era vital para estes tornara-se casual para aqueles. Em vez de serem impelidos pelo amor intenso ao que criam, tentavam carregar a sua religião, e o peso que resultava disso os levava ao cansaço, à fadiga religiosa e ao colapso final. Então buscavam alívio no mundo sob a forma de concessões. Negociar com o mundo é abrir mão da presença de Deus. Eu estimaria que nenhuma denominação sobreviveu ao seu 100º aniversário sem uma drástica reforma de dentro para fora. O apóstolo Paulo adverte contra aqueles que têm uma forma de piedade, mas lhe negam o poder, 2 Timóteo 3:5. Ele acrescenta com um ar conclusivo: foge também destes. Quando surge uma geração inconformada com o status quo e tomada por um desejo ardente por Deus, não satisfeita com rituais e tradições,
A maioria de seus participantes não provém da hierarquia religiosa. Eles chegam a passos largos e sem cerimônia, tão apaixonados pelo Senhor, que esse sentimento os leva a contradizer tudo aquilo que cruza o seu caminho e a passar por cima dos protocolos religiosos, o que, inevitavelmente, afronta os fariseus e escribas religiosos que estão no controle. Os líderes religiosos os condenam e tentam colocá-los para fora da igreja. Contudo, eles são a igreja e inflamam outros com tamanho entusiasmo pela pessoa de Deus que é impossível reprimi-los. É assim que se encontra a igreja evangélica em nossa geração. E na maioria dos casos, ninguém está apontando para os perigos que nos cercam. Gostaria de compartilhar um pouco do meu insight sobre isso, e talvez por meio dos meus parcos esforços consiga despertar no coração de uma nova geração um anseio e uma paixão por aquela realidade que advém de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ao olhar para a igreja evangélica hoje, vejo diversas questões que precisam ser abordadas. A primeira delas é o espírito da Babilônia, o espírito assombroso da Babilônia. Creio que o espírito da Babilônia esteja invadindo a igreja de hoje a ponto de controlá-la. Qualquer pessoa que tenha lido o Antigo Testamento entende a importância do termo Babilônia. Se você não sabe muito sobre isso, permita que eu enumere as características associadas a esse espírito. O espírito do entretenimento. O espírito da Babilônia não tem apenas invadido a igreja sob a forma de entretenimento, como também tem sido recebido de braços abertos pela porta da frente conforme uma enchente. Parece-me extremamente incongruente que uma geração de cristãos possa desprezar as realizações de seus pais e o sacrifício associado à fé que um dia transmitiram, chegando a cortejar uma atitude frívola e o espírito de entretenimento. Não temos adorado ao Deus entronizado, chegamos no mínimo a adorar as sombras de seu trono. O cristão mediano atual é viciado em prazeres externos. Alguma igreja cristã pode hoje sobreviver sem uma dose pesada de entretenimento? É a cultura do divertimento, divertimento e mais divertimento. A performance tem substituído a adoração. Não temos mais adoradores, mas sim observadores e espectadores que assistem sentados e maravilhados a uma apresentação. A demanda é por algo que nos faça sentir bem sobre nós mesmos e que nos ajude a esquecer todos os nossos problemas. Os pais da igreja eram adoradores fanáticos e a adoração deles trazia consigo um alto preço, o qual, aliás, pagavam com alegria e zelo. Todavia, agora, seus netos são observadores que possuem um apetite desenfreado pelo entretenimento. Eles são viciados, ávidos por emoções seguidas de emoções ainda maiores, tão fanáticos por divertimento quanto seus pais o eram por adoração, o que explica a diferença. Para confundir a questão e torná-la ainda pior, nós agora temos o que chamamos de adoração voltada para a performance. O fato de incluir a palavra adoração a uma frase não significa que se trate de um louvor aceitável a Deus. Nós dançamos diante do Senhor, vestindo nossos trajes tolos e entoando nossos cânticos tolos, pensando que isso de algum modo impressiona o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os pioneiros da igreja chegavam à presença de Deus com um senso de reverência esmagador, o que os cativava, levando-os a Ele em silêncio santo. O que aconteceu à reverência hoje? Onde estão aqueles tomados por tal espírito diante do seu Deus? Onde estão os que já experimentaram ficar em silêncio na presença do Senhor? Então, temos as celebridades que têm dirigido a suposta adoração atual. Isso reflete a cultura à nossa volta. Para ser um líder na igreja, o indivíduo não precisa tanto de qualificações espirituais quanto de uma personalidade carismática e um status de celebridade. Um jogador de futebol convertido exerce mais influência nas igrejas de hoje do que o homem que vive de joelhos diante de Deus com o coração quebrantado por sua comunidade. Agora,
somos dirigidos por celebridades e não pelo mesmo caminho estabelecido pelos cristãos antigos. O espírito de letargia. Tudo isso tem criado uma condição de letargia espiritual na igreja de hoje. Como a palavra letargia não é comumente usada, preciso explicar melhor o que quero dizer. Quando digo letargia, refiro-me a viver de um momento que já passou. Isso parece explicar a condição em que nos encontramos hoje. Os fundadores da igreja não olhavam para trás em uma tentativa de viver no passado, mas sim a fim de encontrar uma bússola que lhes permitisse avançar no poder e na manifestação do Espírito Santo. Se não soubermos onde estivemos, como determinaremos para onde vamos? Essa é a única razão para olharmos para trás, e isso não significa voltar atrás. Fazemos isso a fim de nos certificarmos de que estamos avançando na direção certa. O espírito da facilidade. Hoje muitos na igreja têm vivido do mover de ontem. Eles sentem que todas as batalhas já foram travadas, presumem que todas as lutas da igreja cessaram e se sentem como a geração privilegiada que vai para o céu em um mar de rosas e facilidades. Talvez o aspecto mais desanimador de tudo isso seja o fato de que muitos se acostumaram a uma condição estática e acabaram cedendo a um espírito de inércia. Sua única expectativa se resume à plena confiança de que irão para o céu quando morrerem. Fora isso, estão determinados a passar todo o seu tempo se divertindo e curtindo sua religião. Os pais da igreja não curtiam sua religião. O livro dos Mártires, de John Foxe, mostra o que a crença deles lhes custou. Eles não esperavam uma vida fácil. Em seu maravilhoso hino Soldiers of Christ Arise, Despertai, Soldados de Cristo, Charles Wesley deu o tom para sua geração. Despertai, soldados de Cristo, as vossas armaduras vesti, avançai na força de Deus, por intermédio de seu eterno Filho, fortes no Senhor dos Exércitos e no seu imenso poder. Quem confia na força de Cristo certamente há de vencer. Onde estão esses soldados de Cristo hoje? Onde estão os que avançam na força de Deus? Onde estão aqueles dispostos a avançar e vencer? A tragédia desta geração de cristãos é que homens ímpios têm se introduzido furtivamente, como foi profetizado por Paulo no livro de Romanos e por Judas em sua epístola. Abaixamos a guarda, e esses falsos profetas têm se posicionado de modo a controlar o destino da igreja cristã do nosso tempo, dominados por teólogos espiritualmente impotentes. Outra tragédia que associo à igreja atual é o fato de que temos nos tornado reféns de teólogos espiritualmente impotentes sendo dominados por eles. Eu amo a palavra teologia. Ela significa simplesmente o estudo de Deus e não existe nenhum objetivo melhor neste mundo. Nosso coração tem fome do Senhor, perguntando quando entraremos e nos apresentaremos ante a face dele. Então, da palavra teologia vem o termo teólogo, que costumava indicar alguém que se especializou no estudo de Deus, mas que agora representa alguém que se tornou um expert em uma fatia do cristianismo. Em muitos casos, essa fatia é bem pequena e desassociada do todo. Esses teólogos contemporâneos lidam com detalhes doutrinários. São especialistas em repensar princípios bíblicos à luz da sociedade e da cultura contemporâneas. Por alguma razão, acreditam que pelo fato de a sociedade ter mudado tão drasticamente, nossos posicionamentos doutrinários também precisam mudar. Reexaminar os ensinamentos a respeito da inspiração das Escrituras, por exemplo, é um exercício de futilidade. De tanto fatiar e picotar posições doutrinárias, chegamos ao ponto de não sabermos mais no que cremos. Além disso, passamos a ter necessidade de novas traduções da Bíblia. Não sou contra isso. Toda vez que uma versão nova é publicada, sou um dos primeiros a comprá-la. No entanto, uma tradução nova e atualizada das Escrituras não é a resposta. É surpreendente que, em uma geração de cristãos com mais versões bíblicas modernas do que a combinação de todas as das gerações passadas, encontremos o grupo de seguidores mais fraco que já vi.
Não é lendo as Escrituras nas línguas originais ou em alguma linguagem contemporânea que nos tornamos cristãos melhores, mas sim ajoelhando-nos com a Bíblia aberta à nossa frente, permitindo que o Espírito de Deus quebrante nosso coração. Então, devidamente quebrantados diante do Todo-Poderoso, levantamo-nos e saímos para o mundo proclamando a gloriosa mensagem de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. As igrejas de hoje são lideradas por experts que sabem tudo, exceto o que é essencial à vida espiritual. Eu gostaria de saber no que são especialistas. Não parece que muitos deles sejam bons em conhecer o Senhor conforme seus pais o conheciam, nem que aparentem ter a reverência esmagadora que predominava no movimento da igreja primitiva. O que esses têm feito pela igreja, se não mantê-la na mesmice, permitindo-se dominar e controlar pela letra da lei, ao passo que negam o poder do Espírito Santo? Temo que talvez tenhamos nos tornado apologéticos demais em nossa apologética, e ao tentarmos agradar a todos, acabamos destruindo a verdade. Isso tem criado um sistema religioso de classes. Todos esses doutores, com seus estudos, PhDs e nariz empinado, têm causado grande contenda na Igreja de Jesus Cristo. Será que eles não sabem que o diabo é melhor teólogo do que todos nós juntos? As Escrituras nos dizem que Satanás chega a tremer diante de Deus, mas não tem parte no reino do Senhor. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago 2,19. Tal comportamento serve apenas para mostrar a tirania da religião de hoje. Na igreja primitiva, todos faziam parte do time ministerial. Esperava-se que saíssem pelo mundo pregando a gloriosa mensagem redentora de Jesus Cristo. É claro que havia categorias como anciãos, bispos e apóstolos. A igreja funcionava de modo bastante eficiente, com os cristãos trabalhando unidos, cada um sabendo o seu lugar e fazendo a sua parte. Hoje temos equipes de especialistas que conhecem apenas a letra. Pessoas que se tornaram snobs espirituais, promovendo um espetáculo para os cristãos na esperança de que a oferta de domingo seja mais do que suficiente para subsidiar um estilo de vida fundamentado na cobiça. Não é difícil ver que o espírito da Babilônia invadiu a igreja, criando uma condição de letargia espiritual. Tudo isso orquestrado por teólogos sem qualquer eficácia espiritual. Minimizar o perigo é colocar em risco toda uma geração de cristãos. Essa é a maldição da apostasia que começa quando alguns se introduzem furtivamente e substituem o Espírito Santo como a força direcionadora do movimento cristão. A igreja não foi criada para ser governada por homens, pois o Espírito Santo a gerou no dia de Pentecostes como um veículo por meio da qual realizaria sua obra em cada geração. Enfrentemos os perigos conscientizando-nos do grau de seriedade da situação. Então, pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo, rompamos todas essas divisões artificiais e toda a hierarquia impotente que o denominacionalismo tem desenvolvido. Voltemos ao tipo de cristianismo que nasceu no dia de Pentecostes e não nos submetamos de novo ao jugo da escravidão, conforme Gálatas 5:1. Deus abençoe. Amém.